A questão agora é gerar as escalas. Então, as escalas, o que se entendeu, vou contar essa história aqui, que a gente vai fazer essa história no segundo semestre, é que campos escalares, né, por razões ligadas à invariância da simetria de Lorentz, razões ligadas a princípios mais fundamentais das teorias de campo, renormalizabilidade, invariância de Lorentz. Os campos escalares, né, então, tem que introduzir então, um setor de escalares, que é o setor de Higgs. Campos escalares, então, eles podem realizar Higgs, né, introduzido. O que a gente aprende, né, da física relativística, do grupo de Lorentz, né, que é a física da relatividade, é que os campos, né, a estrutura de spins dos campos, né, mostra que campos escalares podem ser convenientemente aglutinados a campos vetoriais e fornecer massa para os campos vetoriais. A simetria relativística ela permite que diferentes representações do grupo de Lorentz possam fazer migração. Então, eu tenho uma representação que, por exemplo, não tem parte longitudinal, um vetor sem parte longitudinal. Então, um setor pode ser incorporado, gerar massa e, ao mesmo tempo, manter as interações compatíveis com a renormalizabilidade. Então, o setor Higgs ele é introduzido com base, vou colocar assim, com base na simetria de Lorentz, na covariância de Lorentz. Um setor, acho que não é outra pergunta boa, mas quando você fala setor é alguma coisa, não, só a área do Higgs. Não, o setor é um conjunto, uma tese, é uma família. Tá, você tem ou a ala, como você falou, se você olhar para aquele Lagrangiano, se você olhar aquele setor ali, é o setor fermiônico. Então também férmions, elétron, neutrino, fermionite, fermionete, é o setor fermiônico acoplado ao setor de Gauge. O setor de Gauge é o setor só dos bósons vetoriais, e o setor de Higgs é o setor só de campos escalares. Vamos ver que agora vamos gerar um Lagrangiano que só tem escalar. Tá? Então o setor de Higgs é introduzido com base na covariância relativística. E desculpa, esses grupos que a relatividade permite migrar de um para o outro, você está falando, é um L mais 7 para cima, L menos 7 para baixo? Não, não é grupo, são as representações. As representações, esses L+, esses são os geradores. Não é grupo? São geradores. Só aprendi isso. Como você entende? Não são grupos. Outro é o subgrupo de Lorentz. Os subgrupos, SO2. O Tião está dando isso, que bom, então tá. Tecnicamente só tem um deles que é subgrupo. Os Não, outros três. É o L mais que você tinha presente. É o único que é subgrupo. Os outros não são. Não, os subgrupos são aqueles que estão só no SO3, que é o L mais para cima. Esse. É o L mais para cima. Os outros para baixo e L menos para cima para baixo. São os que estão fora do grupo. São os que estão nos grupos discretos. Verdade, questão natural. Então, pessoal, isso aí foi uma longa história. Nessa brincadeira aqui, pode voltar 2 décadas de trabalho para escrever essas frasezinhas. Um trabalho construído, discutido, vai e volta, debates, conflitos. Então, se entendeu que o setor de escalar, ele inclusive é uma lição que não veio diretamente da teoria quântica de campos em si, foi um mecanismo que foi vamos dizer assim, importado da física de supercondutores, quer dizer, os nomes que estão ligados a essa discussão, e o nome mais forte que está ligado a essa discussão aí é o nome do Nambu. Depois, claro, o nome Nambu é japonês, o professor Ishiro Nambu, ele ganhou o prêmio Nobel de 2010 junto com o Kobayashi Maskawa sobre essa discussão, trazer esse mecanismo de geração de massa para a teoria de campo. Nambu, Salam, Goldstone,
esses são assim, os nomes que marcaram essa discussão de que por que trazer o setor de escalares, como é que o setor de escalares pode resolver o problema da geração das escalas de massa sem violar a simetria relativista e sem quebrar o requisito fundamental como a renormalizabilidade. Uma grande discussão que havia nessa época era como é que eu posso trazer massa para uma teoria onde haja vetores sem quebrar a renormalizabilidade e sem quebrar a causalidade. Corri o risco de eu trazer táquions, quebrando a causalidade, e corri o risco de eu gerar uma teoria que não era renormalizável, portanto não poderia ser interpretada como uma teoria verdadeiramente fundamental. Então, essa discussão aí é uma discussão baseada buscou-se um mecanismo que pudesse resolver esse problema. Hoje a gente sabe que existem mecanismos que procuram fugir a esse método, né, a esse mecanismo, na verdade, não é nem método. Então, a gente, no curso de verão aqui, quando a gente discutiu no seminário sobre a introdução ao histórico do mecanismo de Higgs, quando a gente discutiu aí o histórico da quebra espontânea da simetria, nós apresentamos as teorias de modelos mais recentes, como Little Higgs, teoria quebra de simetria por redução dimensional, e tem vários processos hoje que também tentam ser uma alternativa a essa discussão. Mas assim, o modelo padrão ele é baseado nisso. O modelo padrão ele é baseado nesse mecanismo. Os outros modelos são uma física além do modelo padrão, mas a física do modelo padrão é baseada nisso. Então, como é que os escalares, qual é a premissa, qual é o postulado? Vamos dizer, a gente está construindo a teoria eletrofrágil, a gente colocou aí o postulado 1. Oi? Desses nomes ali, qual que você acha que foi mais ou menos? Para entender essa discussão assim, tá? Eu acho que tem, pelo menos tem uma história, vendo assim, fazendo análise literária, e ouvindo também as pessoas, assim, eu acho que a pessoa mais fundamental foi o comandante dele? Foi. Já desde 56. O mecanismo do Higgs, assim, ele não tem um princípio físico, né? Assim como essas coisas. Então, isso não tem assim, uma autoridade que vamos seguir esse caminho, né? E ele é um caminho de, vamos chamar, notável, assim, ele chegou lá, né? E não foi da noite para o dia, né? Você acha que foi o Nambu? Eu acho que foi, aqui eu coloco o seguinte, o Nambu, ele percebeu o mecanismo, acho que ele soube introduzir o Salam. Acho que o Salam, quando, o fio da meada que o Salam pegou, foi a simetria equiral. Acho que quando o Salam, em 56, porque tudo aconteceu na mesma época, em 56, o Nambu já estava ligado nessa questão que vinha da supercondutividade. E aí o Salam percebeu que o fio da meada, com os escalares, era a quiralidade. E como vocês estão observando ali o mundo é quiral. Left não fala com right. Left e right são desacoplados. O que o Salam percebeu é que os escalares, e aí a teoria de grupo, aí o grupo de Lorentz, os escalares, eles podem acoplar o setor left e o setor right, gerando massa dos escalares, dos térmicos. Então, o papel do escalar, sobretudo na geração de massa do processo termônico, é muito graças ao Salam, porque o Salam, com a quebra da paridade, em 56, quando o Yang e o Li anunciaram na conferência de Seattle a quebra da paridade, estava na interação fraca, o Salam fez a ligação da quebra da paridade com a questão da escala. E aí ele percebeu que os bósons de Yang-Mills eram muito importantes, porque quando Yang-Mills formulou Yang-Mills em 54, nem ele sabia muito bem como levar à frente o projeto. Então Yang-Mills ficou meio, é muito legal, mas ficou meio minimizado. Em 56, nessa discussão da paridade, o Salam percebeu que era a via de entrada natural para o campo de Yang-Mills. E aí ele percebeu também que aí ele introduziu o conceito de simetria equiral para poder acomodar a quebra da paridade, e aí com o conceito de simetria equiral, ele percebeu que os escalares poderiam fazer isso. Mas quem levantou a bola de que esse mecanismo seria factível, que poderia ser trazido da física de supercondutores para a física de partículas, foi o Nambu. Então, a discussão começou aqui. Aí Boltzmann entrou na discussão, mas o próprio paper do Boltzmann, o Salam e o Higgs, vai. Aí depois o Peeble, o Higgs, o Brown já foram numa etapa mais seguinte, aí já é um mecanismo
Mas esses ali, a primeira parte é a quebra espontânea da simetria, isso tem que ficar bem claro. Na quebra espontânea da simetria, tem também, eu posso citar um nome importante para vocês, que é o Anderson. P.W. Anderson, né? Que foi o cara da matéria condensada. É o cara da localização? É, o famoso Anderson. O Anderson, ele tem um paper notável de 57. E que Anderson percebe que toda essa discussão ela era capaz de demonstrar que por que é que num sistema eletrônico apareciam campos de gate. O que o Engler começou a mostrar é que se a simetria que é quebrada, vamos dizer assim, na verdade o que ele entendeu foi através de um exemplo. Ele não demonstrou nada, mas ele percebeu que o que estava por trás, né, quer dizer, aquela geração de massa, essa geração de escala, ela podia acontecer quando a simetria que é quebrada espontaneamente é local. Então, vamos dizer assim, a ideia do mecanismo de Higgs, que é nada mais, nada menos do que a quebra espontânea da simetria, no caso de uma simetria local, quem entendeu quem entendeu essa ligação, que no caso da simetria local, o bóson de Goldstone desaparece, o campo de Higgs e o campo vetorial ganha massa, quem entendeu que estava rolando isso no material foi o Anderson. Então, ele tem esse trabalho de 57, que o Salan sempre chamou a atenção desse trabalho. Que eu me entendi, eles consideram o Goldstone como o precursor. O cara que virou meio campo. Entendi. Pode ser, essa questão aí. Essa questão também é tendenciosa. Mas se você olhar a literatura, aí com a análise literária, segue a literatura da física, desde 51 até 64. Você vai ver que o nome do Goldstone é bem diferente. Então, realmente, 52, o Salan já está em cima dessa questão. 54 Ian de Mills, 56 Lian, 56 o Salan retorna para a simetria espiral, 57 Anderson, depois o Goldstone. Nambu 56 também, né? O propaganda, pode falar. Aí eu do conceito de totalidade, ele salta, eu coloco a massa e fica com uma estabilidade. Não, estou dizendo que esse mecanismo é o único. O modelo padrão é baseado nesse mecanismo, mas como você está colocando, a tua proposta é uma proposta alternativa a esse mecanismo. Tem outras propostas. E não basta botar massa, tem que botar renormabilidade. Com renormabilidade e unitariedade. Então agora nós chegamos lá do setor de Higgs, tá? Então, o setor de Higgs é a partinha do modelo que vai trabalhar com a física do Higgs. Então, o Higgs, qual é a premissa? Então, quer dizer, nós estamos construindo uma teoria eletrofrágil baseada em princípios fundamentais. Regra número 1, postulado número 1, que é o postulado, vamos dizer, a covariância, né? Todos os observadores inerciais são equivalentes. O análogo desse postulado aí, na teoria eletrofrágil, é a teoria ela tem que ser covariante segundo SO2 e 1. Então, em vez de ser um grupo de translações e um grupo de transformações de espaços temporais, a simetria. Então, tem um grupo de variância, SO2 e 1. Então, vou construir uma teoria em que os campos respondam a representações com cargas bem definidas de SO2 e 1. Postulado 1. Princípio número 2 dessa teoria. Os férmions são quirais. Então, não vou introduzir férmions diretamente, né? Os férmions, vamos dizer, os férmions das representações são diretas. Os férmions são quirais. Então, as representações que estão em jogo para descrever a matéria são as representações 0,5 e meio 0. Então, questão número 2. E aí, questão número 3. Vamos dizer, princípio número 3. Setor left é organizado em dubletes de S2, com tais números quânticos. Então, o terceiro princípio é a atribuição de números quânticos. Quarto princípio, essa teoria ela vai se construir em cima de um setor de escalares. Então, pressupõe-se a existência na natureza de um setor de escalares com as seguintes atribuições segundo o grupo S2. Um escalar, um dublete. Então, nós vamos introduzir um dublete, duas componentes de
campos escalares, em vez de ser elétron, neutrino, elétron, são dois campos escalares que são introduzidos e que estão no dublete de SO2 e que são introduzidos dessa maneira. Nós vamos introduzir o escalar superior, φ1, de tal maneira que ele seja um objeto portador de carga eletromagnética igual a mais 1. E esse cara aqui vai ter carga eletromagnética nula. Esse carinha aqui embaixo é neutro, eletromagneticamente neutro. Então, essa descrição. Então, isso aqui é uma premissa. Desculpa, essa carga é de SO2? Não, é de 1. Não, essa carga aqui é a carga eletromagnética. Porque o modelo. Vamos botar, até vamos colocar, vamos falar. Postulado 2. Postulado 1, assimetria. Postulado 2. Existe uma atribuição de cargas. Né? Então, a teoria se baseia na pressuposição de que há uma relação chamada relação tipo Gelman-Nishijima, que é uma relação que é uma equação que relaciona os operadores de Casimir, os números quânticos do SO2 e do U1. Esse aqui é o SO2 de Zuskin. Esse aqui é o U1 de hipercarga. Então, essa teoria, essa relação postula que aqueles dois números quânticos se relacionem com o operador de carga elétrica dessa forma. Quer dizer, nós não podemos negar o operador de carga elétrica, do ponto de vista da mecânica quântica, o operador de carga elétrica ele define uma regra de superseleção da natureza. Então, esse operador é uma regra fundamental, o princípio fundamental da mecânica quântica, apesar de não ser precisar se escrever, é que todo e qualquer estado físico ele tem que ter carga elétrica bem definida. Você não tem princípio da incerteza para carga elétrica. Então, nós não medimos a carga com incerteza. Carga não tem princípio de complementaridade. Então, todo estado da natureza tem que ter um número quântico de carga elétrica bem definido. Então, a teoria incorpora esse princípio, colocando já, então, que esses números quânticos, de alguma maneira, eles têm que se relacionar com a carga elétrica. E aí, a atribuição, que é essa relação aqui, que é a relação de Gelman-Nishijima, é uma relação que veio emprestada do modelo SO3 de quartos que o Gelman introduziu para descrever os rápidos, né? Na década de 60, no início da década de 60, Gelman-Nishijima. Então, segundo aí, foi bom o Saulo observar isso, eu colocaria isso como um segundo princípio da construção dessa teoria. Aí o terceiro princípio, a introdução dos Lepton, também as exemplificações que a gente colocou. E o quarto princípio, a introdução dos Higgs. Né? Então, esse Higgs vai obedecer a essa regra. Então, se esse cara aqui tem carga elétrica mais meio... Ali o meio é carga? Não. Onde? Aqui. Esse meio aqui é a representação de SO2. É esse número quântico. Não é o spin, não. O spin é zero. Se escalar ou se escalar. Esse meio aqui é o número quântico. É a representação do grupo. É a representação I de SO2. I, né, pode ser meio, 1, 0, meio. Então, esse cara. Oi? Eles têm 4. Por enquanto, 4 princípios. Nós estamos construindo, né, a partir de princípios fundamentais. O princípio fundamental é o princípio da covariância. Então, a teoria tem que ser construída para ter grupo de covariância SO2 próximo. Mas é claro, além de Lorentz, a gente está partindo do pressuposto que a teoria é relativista. Mas o grupo de variância interna é SO2 próximo. Segundo princípio, existe uma relação de Gelman-Nishijima que relaciona os números quânticos de SO2 e 1 com a carga elétrica. Princípio número 3, os férmions são quirais. Nós não temos férmions que não sejam quirais. Os férmions ou são left ou são right, e as atribuições deles é que o setor left seja dublete de SO2 e o setor right seja singlete de SO2. Essa é a terceira pressuposição. Quarta pressuposição é a introdução de um setor de Higgs, a introdução de um setor de escalares com esses atributos aqui. Então, essa terceira suposição você já partiu direto lá naquela região. Você está só. Qual terceira suposição? Essa aqui? É, não, de você. Os escalares? Isso. Aquela terceira suposição, ela me leva a isso aqui. A terceira suposição é que tem que escrever isso. A terceira neutralidade. A terceira, então, os termos gerais e com aquela representação em dubletes e singletes. Então aquilo aí já me leva a fixar aquilo que a gente. Uma pergunta cultural. O Gelman, quando ele fez o lei, se chamava Gelman o cubo.
Guelmo-Cubo é uma outra coisa. Guelmo-Cubo é a quebra. É a quebra explícita. Essa relação não é uma relação de quebra. É da mesma forma, né? Mas Guelmo-Cubo é uma relação que você usa para gerar o estrito de massa dentro dos múltiplos. A simetria é quebrada explicitamente, e aí os átomos, né, os vários ou os métodos dentro do mesmo múltiplo, eles têm os estritos de massa. Então, Guelmo-Cubo, ela reproduz as diferenças de massa. Guelmo-Nishijima dá a função de carga. Mas eu digo, A estrutura é a mesma. É a mesma coisa. Não, ainda não. Nishijima, Porque a relação, a ideia não é complicada. A ideia é porque se você está no mundo das interações fortes, quem está dominando é a interação forte. Você desligou a interação eletromagnética. Então, o que você pensa é que as diferenças de massa, por que o próton, por que o nêutron é ligeiramente mais massivo do que o próton? Quem é que responde? A interação forte diz, não, próton e nêutron são degenerados. Mas o nêutron é um MeV acima do próton. Então, essa diferença de massa de um MeV, que é praticamente 0,1% de diferença, ela vem da interação eletromagnética. Então, quem é responsável pelos espectros de massa, quem vai quebrar a simetria do fundo, é a interação eletromagnética. A interação eletromagnética, ela quebra a simetria SO3 de sabor do Guelmo-Cubo. Não é SO3 de cor, mas é SO3 do H-fold. Tá, por isso que a minha pergunta é: o operador de carga elétrica. qual foi o grande passo gigantesco que o Nishijima deu para ter Guelmo-Nishijima e não continuar com Guelmo-Cubo? Eu acho que essa relação é mais fundamental. Não, tudo bem. Guelmo-Cubo é um derivante disso aí. Mas foi escrito antes. Mas se entendeu que a origem é isso. Porque aquela forma de Guelmo-Cubo é empírica, né? Então, a gente de uma forma empírica no sentido que você usa argumentos de simetria e você vê qual é o termo de quebra explícita de simetria que eu posso colocar baseada na invariância SO3. Aí você já constrói um operador com os números quânticos de SO3 tais que a quebra vai haver e vai fazer os splits de massa. Mas a questão é, qual é a sistemática para se gerar esse resultado? Ele pensa que a partir de Guelmo-Nishijima funciona. Então, no fundo, é a carga elétrica que está por trás. Essa forma, aí, uma forma profunda, né? Porque acho que desde não é o anti-Marx, Frank, quem fazer o carga elétrica, que pegou as cargas, você começa a escrever carga elétrica em função do número quântico, né? Quer dizer, uma coisa muito. Carga elétrica sempre foi uma coisa que sobre as duas, né? Sim. E aí a gente começa a dizer que carga elétrica é formada a partir de números quânticos. Não passa adiante do conceito de carga elétrica, né? Isso não passa adiante, é uma extensão. Aí, Saulo, você ficar interessado nisso, então, com essa atribuição de Guelmo-Nishijima, eu consigo saber que ele é um Y. Porque se eu sei a carga elétrica e eu sei a atribuição de SO2, esse cara está no duplete, ele está na componente superior, então ele vale mais meio. Então eu tiro o Y dele, o Y dele é 1. Aí esse cara aqui, está aqui embaixo, então ele está na representação, ele tem um número quântico menos meio, mas a carga dele é 0, então dá Y igual a 1. Então esse duplete aqui também, ele tem um número quântico Y. Igual os dois membros do duplete, ele tem que ter o mesmo número quântico Y, senão isso quebraria a simetria SO2. Se os dois caras do duplete tivessem a carga o 1 diferente uma da outra, eu poderia pensar, pois a carga 1 não tem nada a ver com a carga SO2. Mas se o cara do duplete, se os dois membros do duplete tiverem uma carga Y diferente, se eu distinguir esse cara desse cara por uma carga Y, eu estou distinguindo eles, então eu estou perdendo a simetria SO2. Então, é por isso, sempre que vocês olharem na teoria, no modelo, sempre, qualquer objeto que esteja no duplete, a carga Y de todos os objetos é o mesmo, antes da simetria ser quebrada, enquanto a simetria Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira é assim, então o mesmo número quântico com a simetria. E o S2 Não, mas numa situação geral, se tem números quânticos iguais e posso organizar de famílias assim, isso, então cai uma simetria. Isso, aí é uma simetria. Você gera uma estrutura de múltiplos. E só que eu achei boa organização para quebrar, para gerar as escalas, eu coloco os termos são quirais e as colocações. A carga magnética definida pela relação, o mecanismo de Higgs. Qual era a primeira colocação? Era a quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria ela é anterior ao mecanismo de Higgs.
Então, esses são os ingredientes, tá? Organizando isso, que aí quando você for começar a estudar isso, você já sabe o que é o fundamental, tá? Porque tem muita coisa discutida, a gente faz uma primeira leitura, a gente perde a noção do que é fundamental, tá? Eu sou de uma opinião que gosto de dizer, a gente está querendo ver eletrofraca, né? Não vai ser o primeiro para dar uma vez. Então, eu acho que a eletrofraca, a elétrica, ela não tem essa carga de galvanismo. Isso aqui é eletrofraca, né? E isso é, vamos dizer, a cinemática. Né? É, classificação. Cinemática. Eu acho que, para mim, a grande teoria de educação é que a partir só dessa carga galvanística se criasse a dinâmica. Toda a dinâmica que nós analisando se chama unicamente derivado dessa. E sem nada mais, nem setor de Higgs, tudo fosse derivado disso. Sei, entendi. Tem que precisar de Higgs, né? Tudo a partir daí se gerou todo o modelo. Então vamos lá, vamos escrever agora o setor do Higgs, né? Então lembrando aí do Weisskopf, né, do pessoal Majorana, Paulo Weisskopf, uma teoria escalar, um modelo escalar que deveria ser escrito desse modo. Né? Então, o campo φ, ele vai ter que ter uma derivada covariante também, então ele vai ter essa estrutura que essa derivada covariante vai ser derivada das duas componentes do núcleo simultaneamente, estou derivando do núcleo. Agora, eles têm um número quântico meio sobre SO2. Então, do ponto de vista do SO2, eles vão estar exatamente na mesma situação dos LEFT, do setor LEFT. Eles vão ter I, G, B, I, A, sigma sobre 2, φ. Então, esse setor aqui, que é o setor de Higgs, ele vai estar acoplado exatamente com B3, W+, W-, menos B3. Então, o setor de Higgs, então a gente já começa a ver que o Higgs está acoplado, ele vai ter um acoplamento com W+, W-, e vai ter um acoplamento com o B3, que a gente vai ver futuramente, é uma parte do fóton. Então, o fóton vai estar aqui e o Z0 vai estar aqui. O que vai ser interessante é que justamente como o Higgs ele tem carga elétrica, o Higgs vai sobrar. Esse Higgs, vamos ver que esse conjunto de Higgs aqui é supérfluo. Na verdade, o que vai sobrar para contar a história do mecanismo de Higgs é o setor neutro, é a componente neutra. E essa componente neutra, a carga eletromagnética dela é zero. Então, desse acoplamento aqui, naturalmente o fóton vai se desacoplar do Higgs. Então, na teoria eletrofraca, o Higgs ele se acopla com o BM3. Aqui está claro, aquela matrizinha, antes da simetria quebrada, eu tenho essa matrizinha. Então, o BM3 ele vai pegar, ele vai interagir. O BM3 está aqui. Então, quando eu fizer esse produto matricial, o BM3 vai interagir com o φ1. E o menos BM3, o BM3 vai interagir, o menos BM3 vai interagir com o φ2. Então, e esse cara aqui é o Higgs. É o Higgs, vamos dizer, é o setor neutro, que é o Higgs que a gente está procurando no LHC. Esse Higgs que está sendo caçado agora está aqui. Esse carinha, ele se acopla com esse cara. Esse cara nós vamos entender, a parte do fóton. Mas o fato dele ser carga neutra vai mostrar que esse cara vai se acoplar com o Higgs, mas o fóton não. Então, quem se acopla com o Higgs é o Z0. Então, o Z0, o Higgs tem interação fraca, trocando o Z0. Mas o Higgs não tem interação eletromagnética direta, trocando o fóton. O Higgs, ele não absorve nem emite fóton, mas ele vai ter interação eletromagnética indireta, porque ele vai estar envolvido em processo, porque ele interage com o W-. Está aqui, claramente. Quando eu colocar o Higgs, que vai sobrar é esse aqui. Aqui eu vou ter um W+. O W+ vai interagir com esse cara. Na hora da matriz ser feita, aqui eu tenho o PM1 menos IPM2, que nós vamos interpretar como W+. Então, desse produto matricial, o W+ se acopla com o F2, que é o Higgs que está aqui embaixo. Desse acoplamento, então, está mostrando que o Higgs se acopla com esse bóson das interações fracas, mas esse bóson tem carga eletromagnética. Então, de alguma maneira, o Higgs se acopla com alguém que é eletromagneticamente carregado. Esse cara lá na frente, ele se acopla com o fóton. Então, esse cara troca W+, mas o W+ pode interagir com o fóton. Então, na verdade, no processo quântico indireto, o Higgs vai ter uma interação também com o campo eletromagnético. Tá? Nesse sentido, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que o eletromagnetismo ele não se descobre tanto da interação fraca. Em processos a trilevel, como nós vamos ver, olhando para o lagrangiano, a gente não vê nenhuma interação do Higgs com o fóton. Mas
Mas quando a gente começa a calcular os processos chamados radiativos ao loop, 2 loops, né? E assim vai, a gente começa a ter espalhamentos, processos indiretos em que o Higgs começa a participar de processos eletromagnéticos. Nesse sentido que eu estou colocando. Então não acabei ainda aqui, porque esse cara aqui, ele tem também a carga 1, então tem que se acoplar com o YI. Então vamos construir a derivada covariante. Vai para mais I G'. Aí vamos colocar aqui a carga Y do Higgs, colocando assim. Mas a gente já calculou, a carga Y do Higgs vale mais 1. Então se eu quiser, eu posso substituir esse número aqui por mais 1. E isso aqui vai se acoplar, isso aqui carrega o acoplamento do bóson vetorial da simetria 1 ou campo de Higgs. Então, com isso aqui, a gente agora retorna a Weishaupt, né, o pessoal lá, a turma dos anos 30, e joga o postulado lagrangiano de Higgs dessa maneira. Então, nós vamos ver DI. O Dzão ali eu chamo também de derivada covariante? Isso, derivada covariante. Tá. Aí, beleza, eu tenho o termo da interação fraca, do termo de isospin, o termo de hipercarga, e o primeiro tem uma derivada comum. Essa derivada comum é o momento. Só isso. É cinético, é o campo de Cassiopeiia. Só isso, tá? Beleza. Então agora isso aqui vai. Então, construímos aqui o setor, e aí como vocês observam, aqui é o setor, claro, é o setor de Higgs, claro, também já, mas em interação já com o setor de Gauss. Então, quem quiser olhar como é que esse cálculo aqui é feito, é só pegar é só tirar o conjugado hermitiano disso aqui. Então, isso aqui eu vou ter que, para quem não está muito acostumado, pensar que isso aqui é o seguinte: DI Fidager, essa matriz aqui é uma matriz linha, um vetor linha, deixa de ser um vetor coluna, fica um vetor linha, menos, por causa do conjugado hermitiano, IG, os campos, os bósons vetoriais são reais, os Bernoullis são reais, né? Claro que o Bernoulli se combina, né? Mas a gente está trabalhando com Bernoulli, os Bernoullis são reais. Tem combinações complexas, mas ele é real. E aí as matrizes, sigma A são hermitianas, então esse cara aqui, o hermitiano conjugado, troca a ordem, e aqui fica o sigma A hermitiano, sigma A dá aqui sobre 2. Mas a gente sabe que as matrizes de Pauli todas são hermitianas. Preciso colocar. E depois esse termo aqui, que é menos I G'. Campo vetorial real. E aqui o final. E isso aqui, então, agora multiplicado pelo nosso benefício. Vou trocar aqui, deixa eu ver aqui. A gente vai precisar fazer algumas considerações. Vou botar aqui essa. Aí, então, isso aqui acoplado com benefício. Não colocamos termo de massa, todo mundo já estudou, viu a teoria de Weishaupt lá da década de 30. Eles colocaram aqui que esses mesons vetoriais, eles são massivos. Então se colocaram termos desse tipo aqui, e o Kawa importou isso aqui. Então o Kawa já levou para a teoria nuclear dele os mesons, os escalares, né, massivos, que iam dar justamente o alcance da interação nuclear, a fazer com que ela se restringisse só no interior do número líquido atômico. Então, esse parâmetro M aqui ele vai estar ligado ao alcance da interação, vai ser algo desse tipo assim. Um comprimento, interação desse tipo. Um meson, né, um escalar massivo, ele gera um limite estático potencial desse tipo aqui, dessa forma aqui, onde esse objeto C aqui, ele é x quadrada, é um sinal G. Isso aqui tem dimensão de comprimento, esse carinha aqui tem dimensão de comprimento menos 1, comprimento menos 1.
Então, na verdade, esse M2 é psi, que é o alcance da interação. Então, isso, e o Cal já tinha trazido a relação entre massa e o alcance da interação. Então, mas aqui nós não temos. Então, nossa questão é gerar a escala. Então, aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver o termino que está faltando para gerar a escala. Mas o que a gente observa aqui, aí salva esse cara aqui, com esse aqui, dá uma Lagrangiana usual de Klein-Bordner, dmφ, é a propagação livre de um campo escalar de massa nulo. Aqui, a gente já começa a criar um acoplamento. O escalar, junto com esse escalar, interagindo com esse bóson vetorial. Então, o Higgs está interagindo com os bósons vetoriais, e aqui a gente tem uma interação até nova, diferente dos férmions. Os férmions não têm uma interação de dois férmions. Pô, aqui eu esqueci, verdade. Vou colocar aqui o Y tudo aqui em cima. Então, lá nos férmions, se vocês observarem, eu tenho dois férmions, mas aqui está sempre linear no campo de gauge. Tem sempre só um campo. Aqui, devido à presença das duas derivadas, cada derivada carrega. Então, eu estou gerando aqui, por exemplo, esse termo aqui que vai fazer y, esse termo e esse termo aqui. Vocês estão vendo que eu vou ter um termo, se essa linha aqui representar o Higgs, essa linha pontilhada, eu tenho esse termo vezes esse, ó. Que dá vezes φ, eu tenho dois campos φ e tenho dois campos gauge. Então, eu teria um vértice, algo desse tipo. Dois campos φ, um φ', e um φ, um BI e outro BI. Como aqui também eu vou ter um φ' e um φ, um φ' e um φ, e aqui um YI com outro YI. Como eu vou ter termo também cruzado, do YI com o BI. Então o Higgs, a partícula de Higgs, ela começa a ter um conjunto de interações mais amplo com os bósons vetoriais. Ele é mais solto com os bósons vetoriais do que os férmions. Os férmions são muito presos, porque os férmions não têm esse segundo termo aqui, não tem esse primeiro termo. Ele só tem uma derivada. E quem segura, né, o índice dali é o gama μ. Então, a física aqui é a física do spin. O spin está fazendo esse papel. Como esse campo não tem spin, o spin dele é zero, então ele precisa de mais uma derivada. Física dele é oitava. Só para novamente, o Rick não deve. Aqui, vai ter aquele termo de massa ali no Não, eu só coloquei aqui não. Isso é uma herança de Tchukal. Aqui não. Pois é, Ossalto, a gente vai gerar tudo sem massa. A massa a gente vai ter que produzir um mecanismo que todo mundo vai ganhar massa às custas do Higgs. Tá? Então, a segunda parte aqui é colocar em conformidade com a renormalizabilidade. Então, pode-se colocar como princípio quinto, né, da construção da teoria, que esse setor de escalares, ele tem uma alta interação, eles têm um potencial de alta interação, claro, invariante sobre S2 e invariante sobre 1, e compatível com a renormalizabilidade. Então, a discussão, né, de se essa teoria quântica vai ser uma teoria quântica boa, ela já está atrelada à discussão de você produzir um Lagrangiano, e a gente já tem técnicas. Quando isso aqui foi escrito, a teoria da renormalização já era bem conhecida. A teoria da renormalização foi elaborada no início da década de 50, 49, 50, já se sabia renormalizar. Salan, que estava por trás disso, tinha feito doutorado em teoria da renormalização, e a teoria a tese de doutorado de Salan foi exatamente aqui. Foi estudar a renormalizabilidade da eletrodinâmica escalar. Esse foi o trabalho de doutorado que foi dado para ele, que ninguém ainda tinha renormalizado. Então, tinha se renormalizado a TD, né, Tomonaga, Schwinger e Feynman, 49, 50, e aí o Matthews deu para o professor Salan o trabalho de estudar completamente a renormalização do setor escalar, que é mais complicado um pouquinho, porque envolve um overlap de divergências não trivial e envolve a necessidade de se introduzir auto-interação. A teoria, a interação eletromagnética de escalares carregados, em si, ela não é renormalizada. Aqui, a interação eletromagnética, está tudo aqui dentro. Aqui não tem nenhum campo de gauge. Isso aqui é completamente sem bóson de gauge. Essa era a minha pergunta mais. Como é que eles desistiram do cérebro de teoria macaxismo,
conservar, porque Marinsky Gate é a história que estava normalizando. Você trabalha com isso. Então, essa forma desse potencial foi bolado de maneira a você ter um total do L de Higgs renormalizado. Isso. E só uma pergunta. Esse potencial é para renormalizar, é para você. Porque ele é construído para você ter renormalizado. E a resposta é única e você pode. É única. Quer dizer, tem um único potencial que toma. O trabalho do Salan, justamente, ele mostra que se você for renormalizar a eletrodinâmica escalar, você vai gerar, você pode gerar um núcleo, ou a mais núcleos, né? Você pode gerar um gráfico de Feynman, uma amplitude que depende dos escalares. Só vamos entender daqui a pouco quando a gente for fazer o power count daquele. Esse acoplamento aqui, ele é infinito, então ele precisa de renormalização. Mas ele é um acoplamento que envolve 4 escalares. E a eletrodinâmica escalar não tem esse acoplamento. Tudo dela tem no máximo 2 escalares, é quadrática do escalar. Ela tem interação, escalar, escalar, bóson, bóson, escalar, escalar, bóson, bóson, escalar, escalar, um bóson derivado. Ela é maximamente quadrática no escalar. Ao passo que a renormalizabilidade, então, diz que para eu poder absorver esse infinito e fazer a teoria renormalizável, eu preciso introduzir uma interação que tenha 4 escalares interagindo, em auto-interação. Então, esse potencial Φ4, ele é introduzido para garantir a renormalizabilidade. Então, a eletrodinâmica de Weisskopf, a eletrodinâmica dos escalares, Majorana, Weisskopf e o Pauli, ela não é como o caso do fóton. A eletrodinâmica espinorial, a eletrodinâmica fermiônica, ela é renormalizável só com aquilo. Aquilo ali já me garante renormalizabilidade. Eu não introduzo nenhum acoplamento que não seja de gate. Tudo que está ali é G e G'. Aqui só tem G e G', só tem os acoplamentos de gate. Esse potencial aqui, ele é completamente ortogonal à simetria de gate. Não tem nada a ver com a simetria de gate, com a simetria local. Então, eu vou introduzir aqui uma constante de acoplamento nova que não é gate. Isso. Porque ele vai ter que absorver esse infinito. Então, só uma. Só essa. Agora eu entendi isso. Tem 2 perguntas. Se começar a ficar chato, você fala que eu vou juntar. E a aula é mais movimentada. A primeira é o seguinte: esse segundo tema você falou que ele entra para renormalização. Isso. Mas renormalização é para tirar os infinitos, tirar a divergência. Mas fisicamente, não é possível ter um termo na Lagrangiana que só serve para normalizar. Por que precisa normalizar? Fisicamente, aí vai ter todo termo que você renormaliza, ele acaba tendo que ter uma interpretação física. Você renormaliza as massas, as constantes de acoplamento. Então, o que ele está representando? Observe só aquele termo lá. Fidalgo, ele é quártico do campo. Se você estiver trabalhando num limite de campo muito forte, se o teu campo escalar estiver numa configuração em que ele é dominantemente, ele é muito forte, mais forte do que os campos, as flutuações do campo vetorial, esse termo domina sobre os acoplamentos de gauge. Então, a energia está toda acumulada aqui. Então, ele vai segurar, ele vai dar densidade de energia para aqueles. Mas o que ele rege? Que tipo de dinâmica, que tipo de interação? Ele rege uma interação, aí é uma coisa muito quântica. Ele rege uma interação do objeto com ele mesmo, ele gera uma auto-interação. Ele é fonte dos seus próprios quanta, é como a gravitação. É um pouco a questão da auto-interação, como é o campo, no caso do Young-Mills, que a gente viu nas férias aqui. O campo que é fonte dos seus próprios quantos. Você não precisa de uma fonte externa que vai excitar aquele campo. A presença da densidade daquele campo, ela cria uma densidade tal que depois ela própria começa a excitar as próprias flutuações do campo. É o campo que se auto-excita. Como é magnético assim? Não. A verdade, mas ele precisa sempre de um agente externo. Ele precisa sempre de uma corrente, de uma carga. Você não tem uma auto-interação. O fóton, ele não gera uma auto-interação. Pelo menos aqui é dele. Claro que você pode, a gente falou no curso de eletromagnetismo de quarta-feira, a gente está falando desse QDs estendidos. A gente está falando da nossa lista aqui. Então, a nossa lista de eletrodinâmicas. Eletrodinâmica número... A eletrodinâmica 13, a eletrodinâmica 14 e a eletrodinâmica 15, todas essas o fóton excita fóton. Então você cria um condensado de fóton e aí a partir daí você gera outros fótons.
Coisa que não acontece na eletrodinâmica. Eu acho que eu vou dizer assim, talvez não faça propaganda no vácuo. Como? Talvez se propaga no vácuo. Se propaga no vácuo, mas porque o campo elétrico alimenta o campo magnético, mas isso não é auto-interação no sentido do campo. Isso aí simplesmente é oscilação de campo. Certo? É tudo linear, equação rotacional de E igual a menos do TNT. Então, não é que aquele campo, aquela lei ali, ela não está vindo, não tem uma carga externa. Porque você gerou o campo e ele se autorrege. Mas ele não foi, aquele que foi. Esse campo não, ele vai sendo como se fosse, daí vai brotando mais e mais. Entendeu? E esse φ é o potencial escalar. É o campo escalar, que daí vai sair o Higgs. O Higgs, ó, só para quem não sabe ainda, Você falou bóson e potencial escalar, para mim tá tudo aí. Ah, tá, às vezes eu faço confusão. Bóson de gate e os escalares que vamos colocar assim. É porque os escalares são também bósons, então muita gente fala os bósons escalares e os bósons de Só para vocês não ficarem confusos, porque eu sei que no início essa questão não é óbvia, o Higgs ele tem duas componentes. Ele tem uma componente complexa aqui, vamos chamar assim um campo aqui, mais um IC. Ele vai ter aqui um campo H, mais um I, vamos chamar IC. Então, na verdade, o campo de Higgs ele tem 4 componentes reais. O campo de Higgs, que a gente vai ver, que a gente acaba vendo, que conta a história, o campo de Higgs que eu estou buscando no LHC é esse aqui. Esse campo aqui, ele é fictício. Ele é um campo que pode ser eliminado. Ele não tem física nenhuma. Esse campo não tem física nenhuma. Esse campo não tem física nenhuma. Então, das 4 componentes reais do campo de Higgs, só essa aqui sobrevive. Esse é o Higgs neutro. Esse é o cara que o LHC está buscando. A questão aí é uma questão mais um pouquinho delicada de escolha de gate. Se vocês olharem certas formulações, aqui, por exemplo, as regras de Feynman do Shen Li para interação eletrofraca, ele mantém todos esses campos de Higgs, mas fica claro que todos esses campos eles são fictícios, eles entram, eles só existem como flutuação quântica, mas eles não existem como estados físicos. Eu não posso detectar esses campos aqui no acelerador. Esse campo aqui, ele existe como flutuação, mas ele existe também como estado físico estável. Eu consigo detectar essa partícula. Esses objetos aqui só poderiam representar partículas virtuais. Então, essa discussão que tem na teoria eletrofráca, ela está ligada a uma escolha de gate chamada gate unitário. No gate unitário, eu consigo mostrar que a teoria ela pode ser reformulada de tal maneira que esses campos aqui possam ser eliminados. Ou a teoria tem que ser mantida no chamado gate renormalizado. Esses campos ficam, mas eles não vão aparecer como partículas. São campos que não correspondem a partículas físicas. Então, isso eu estou querendo chamar a atenção de vocês, porque como eu estou fazendo uma coisa meio vapt-vupt, o cara pode ficar com a cabeça pensando que tudo isso aqui é Higgs. Então, na verdade, eu não estou buscando 4 Higgs. Eu estou buscando 1 Higgs. Então, o modelo padrão, ele é mínimo no sentido de Higgs. Ele prevê a existência de um Higgs neutro, que é esse que a gente está esperando emitir lá na janela, né, dos 124 a 128 GeV. Esses aqui são simplesmente parceiros que a simetria introduz, mas que a simetria também consegue matar. Então, a simetria coloca eles, mas depois a simetria retira eles. Esse é um mecanismo chamado fixação de gate. Só para também não fazer confusão, que vocês já ouviram do seminário, quem já ouviu o seminário sobre o modelo padrão minimamente supersimétrico, então quando se introduz supersimetria no modelo padrão, minimally supersymmetric standard model, esse modelo aqui, ele prevê a existência de 5 Higgs. Na verdade, o modelo padrão supersimétrico, ele pede a introdução de 2 nucleiros de Higgs. Então ele vai pedir I mais XI, H mais I. E aí vai ter que existir contemporaneamente com ele um outro duplete de Higgs. Isso aí é uma questão que a supersimetria impõe. Vamos chamar aqui de, sei lá, ninguém vai falar assim. Sigma, vou botar as letrinhas maiúsculas aqui. Sigma mais I. Si. Vamos chamar isso aqui de H mais I, então Rho maiúsculo. Então tem 8 escalares, na verdade.
Mas, de novo, eu tenho simetria suficiente no grupo SO2 para me matar desses 8 escalares, me matar esses 3 continuam correndo, mesmo na teoria supersimétrica. Então, o que vai acontecer? Na verdade, vão sobrar H, vai sobrar um Higgs neutro, outro Higgs neutro, e vão sobrar 3 Higgs carregados. Então, o modelo padrão minimamente supersimétrico prevê a existência de 5 Higgs, 2 neutros e 3 carregados. Não é o caso nosso aqui. Nosso caso aqui não tem supersimetria, então eu tenho só um dublete de Higgs. E aí, com esse único dublete de Higgs, o que me sobra vai ser esse cara. Então, quando eu escrever o Lagrangiano de hoje, eu já vou escrever sem isso aqui. Vou escrever só com o Higgs que a gente está procurando. Ou seja, vamos escrever a teoria eletrofrata no chamado gate unitário. Então, essa é uma questão que não dá para entender, que eu estou colocando para vocês, contando aonde estão os pulos, né? Mas não tenho tempo aqui de explicar direitinho como é que isso é feito. Mas o mecanismo não é complicado. Ainda tem condição até de lendo sozinho entender, mas só teoria. Beleza, então, a forma desse potencial aqui ficou fixada na tese lá do Salano, na década de 50, então por isso que eu já sabia, porque eu já tinha muitas informações descoladas sobre o Higgs, né? A coisa foi construída assim, um pedaço daqui, um pedaço dali, né? Então, foi construído vamos montando, né, o mosaico da teoria eletrofrata. Então, esse acoplamento aqui, ele ficou escrito desse modo, coloca-se um termo. Então, o potencial compatível com a renormalizabilidade, com a simetria SO2 e o 1 mais geral que eu posso escrever é um potencial que tenha essa forma Si, que dá Fi, mais lambda, que dá Fi, ao quadrado. Por que isso é uma geral? Por causa da simetria. Primeiro tem que ser quarto. A renormalizabilidade diz que ele não pode ter potência acima de 4. E segundo, porque tem que ser simétrico. Uma coisa cúbica, enfim, nunca, ela sempre quebraria. Como esses caras aqui têm as mesmas cargas Y, qualquer produto deles que não for dessa forma vai quebrar a simetria, vai ter uma carga, não vai ser invariante, vai sobrar uma fase. Tá? Como se você tivesse a função de você fala, isso aqui é invariante gauge. Mas se você pegar isso aqui, não é. Esse termo aqui, esse também é esse, mas esse fica solto. Então você não pode ter termo puro por causa da carga 1. E também, a própria simetria S2. Se eu pegar a álgebra de disciplina mecânica quântica, representação meio vezes representação meio vezes representação meio. É isso que eu estou fazendo aqui. Se eu pegar um termo cúbico, eu estou pegando um dublete de S2, multiplicando com um dublete de S2, multiplicando com um dublete, né? Então isso aqui dá 0 e 1. Agora, meio com 0 dá meio. Meio com 1 dá meio e 3 meios. Então, eu não gerei nenhum simplete de S2. Tudo aqui tem carga S2. Então, nenhum termo cúbico pode ser invariante. Se eu colocar um quarto, não. Por quê? Meio com meio dá 0 e 1. Meio com meio dá 0 e 1. Meio com 3 meios dá 1 e 2. Então, eu gerei 2 simpletes. Então, eu posso pegar esse cara e construir um invariante. Então, aqui dentro tem isso e isso. Então, a escala de medida decorre do fato de se impor a renormalização? O Antônio voltou a primeira parte. Se a escala ela decorre da renormalização, porque essa forma aí... Isso, a renormalização, ela me aponta para a existência desse termo. Então, ela que é a causa. Isso. Ela, no fundo, é a causa. A causa não é mais princípio que está por trás, né? Eu quero construir uma teoria renormalizada. Eu quero construir uma teoria com cara de teoria fundamental. Depois a gente sabe que hoje a gente já sabe que essa teoria já não é mais fundamental. Então as teorias, mas naquela época isso aí era top de linha. Então, beleza. Aí, vamos para coisas assim, mais tratáveis. Do ponto de vista da dimensionalidade, essa constante de acoplamento aqui também é adimensional. Então, essa constante de acoplamento não introduz escala. Agora, essa constante de acoplamento aqui tem dimensão de n massa ao quadrado. Ela não é adimensional. Então, ela não é adimensional, ela tem dimensão de massa ao quadrado. Por isso, na literatura, em geral, coloca-se logo aqui um parâmetro, μ2. Não significa que seja μ ao quadrado.
Significa que seja μ2 para dizer que tem dimensão de massa ao quadrado. É um parâmetro que pode ser lá. Eu posso dizer, eu tenho um parâmetro que tem dimensão de menos 3 kg ao quadrado, ou de menos 3 elétrons-volts ao quadrado. É um parâmetro com dimensão de massa. Mas não significa que tem que ser positivo. Ele não é uma massa. É um parâmetro que tem dimensão de massa. Então, tá. Mas se eu não tenho massa ainda, não tenho nenhum mecanismo para gerar massa, como é que eu já posso colocar uma unidade de massa? Pois é, pergunta. Então, tá, eu estou mordendo o meu raciocínio, tá? Eu estou mordendo a cauda. Eu não quero ter massa, mas eu boto massa. Mas observe qual é a forma do potencial. Quem está me ditando a forma desse potencial? A simetria e a renormalizabilidade. Então, renormalizabilidade e simetria me dizem que esses termos têm que estar presentes. Ou seja, estabilidade quântica. Se eu quero fazer um modelo que seja estável do ponto de vista quântico, esses dois termos são fundamentais. E aí, esse termo aqui tem um parâmetro que tem dimensão de massa, mas não significa que ele vai jogar a massa dele por aí fora. A massa dele, aí a discussão vai ficar um pouco aqui. Esse parâmetro, ele tem dimensão de massa ao quadrado, mas é um parâmetro real. Então ele pode ser positivo, ele pode ser nulo, ou ele pode ser negativo. Aí é um parâmetro alfa que tem dimensão de massa ao quadrado. Se alfa for positivo, alfa for negativo. Esse cara aqui tem que ser sempre positivo, também pela estabilidade. A razão desse cara ter sempre positivo é que eu quero construir uma teoria quântica com um estado fundamental estável. Ou seja, uma teoria quântica que tem um hamiltoniano limitado por baixo, né? O estado quântico, o estado fundamental é estável. Então a gente sabe que toda teoria quântica ela tem que ter um bound inferior na sua energia. Esse cara aqui, se ele for negativo, ele pode jogar a teoria para a energia tão negativa quanto eu queira. Eu não consigo fixar um ground state que seja o mínimo de energia. Então essa requisição aqui é uma requisição de estabilidade do ponto de vista quântico também. Agora, esse parâmetro aqui pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Se ele for positivo ou se ele for zero, simplesmente pelas nossas noções da teoria escalar de Weisskopf, Majorana e Paulo, eu sei que ele está dando isso aqui, ele é positivo, e eu estou dizendo simplesmente o seguinte: eu estou introduzindo um escalar que tem massa, e esse escalar que tem massa está interagindo com todo mundo, só que ele está interagindo com os campos de gate, no setor de gate, mas ele não tem nada a ver com aqueles campos de lá, está separado. A massa dele fica restrita a ele. A questão toda vem agora, com a quebra da simetria, é quando eu vou analisar essa ação aí, essa teoria, na região em que esse parâmetro aqui for negativo, ele for um parâmetro de dimensão de massa ao quadrado, mas ele é negativo. Então, o que eu estou dizendo aqui no fundo é isso. Esse potencial com ambas as constantes positivas, ele tem essa estrutura aqui. Então, beleza, o mínimo dele é para φ igual a zero. Então, essa teoria se estabiliza no ponto φ igual a zero, ou seja, o campo φ ele é nulo na configuração do estado fundamental do sistema. Então, o estado fundamental do sistema, ele não persegue esse campo φ. Mas quando π2 é negativo, é quando o potencial passa a ter a nossa forma já popular aí. E aí a gente começa a ver que eu tenho um estado fundamental que já não está mais na origem. Então, o meu campo, ele se estabiliza num valor que não é trivial. Então, o valor que caracteriza a configuração de mínima energia desse sistema é esse valor aqui, φ diferente de zero. Vou chamar aqui φ zero. Diferente de zero é fácil, minimizando isso aqui, a gente minimiza esse potencial, a gente vê que isso aí vai acontecer para módulo de φ zero ao quadrado. Aqui os parâmetros, que vai descer um parâmetro, vai descer um parâmetro 2 menos 2, menos raiz quadrada de menos 2 e ao quadrado sobre 1. E ao quadrado é negativo, então sempre fica positivo. Raiz quadrada de μ2 tem dimensão aqui. Isso aqui é adimensional, então isso aqui tem dimensão de massa. Então, isso aqui significa que eu posso ter o meu campo zero, isso não é o campo, é o valor do campo na configuração de mínima energia. Então, esse campo, ele se configura na região de mínima energia
com esse valor aqui. Isso pode ser complexo? Eu fizer complexo. Campo finito. Não, mas aí depende da relação do B2 com o lambda, né? Se não dá negativo aquilo ali. O B2 é sempre negativo, nesse caso. E o lambda é sempre positivo. Estou estudando a teoria nessa certo? Então está aqui. Então isso é uma coisa, módulo positivo. Bom, então, agora, o que acontece com esse campo? Isso aqui é o módulo do φ0. Então, meu φ0, na verdade, o meu estado de vácuo, vamos colocar assim, V, que é o estado fundamental, é o módulo de φ0. Mas esse campo é complexo. Qualquer fase, um número complexo tem esse módulo. Só sei o módulo dele. Vou colocar assim, φ0 isso. Então, claro, eu posso ter qualquer fase. Mas o que é importante aqui? O que é importante aqui é que esse campo, eu posso escolher essa configuração aqui, ela é completamente, deixa isso aqui completamente aberto. Eu posso escolher qualquer φ0, eu posso escolher um φ0 que tem uma componente aqui não nula, essa componente nula, tem essa componente nula, essa não nula, tem as duas não nulas, não importa. Qual é o critério para eu fixar isso? O que eu quero? Aí a discussão vai ficar fechada aí. O que eu quero é gerar uma teoria a partir daí. Aí agora que começa o eletromagnetismo e a interação fraca, começam a encontrar os seus caminhos. Que agora a discussão que nós aqui é: eu cheguei ao estado fundamental. Esse campo, que é o estado fundamental, ele tem uma componente que tem carga elétrica. Estamos visto o seguinte: o φ, a estrutura do φ que nós atribuímos pela prescrição do modelo de um campo aqui, com carga positiva, e um campo aqui neutro, eletromagneticamente. Se a configuração, então vamos observar o seguinte: qualquer transformação de SO2 que atuar nesse estado aqui, se fizer transformações de SO2 nesse estado, eu vou atuar com as matrizes sigma, x, atuando em A0, 0, 1, 0, atuando em A0. Então isso aqui dá 0, A. Então, as matrizes sigma, elas mudam esse estado nesse. Ela não deixa ele variante. Ele continua o estado fundamental, continua, mas ele não é o mesmo. Então, a transformação SO2, que é gerada pelas matrizes sigma, ela não deixa esse estado invariante. O estado existe, minimiza a energia, mas se eu fizer uma transformação de SO2, eu saio dele com outro. Então, o estado não é invariante. Então, é isso que se chama quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria é a existência de um estado fundamental que não retém a invariância. Inicial. O que é o estado fundamental? O que? Ah, não, que não mantém. É a carga elétrica. Tá legal. Então, esse conceito é muito delicado, né? Eu quero só jogar um cálculo aí para você, fazer um mínimo de esforço para ver se a gente entende. O que nós estamos falando então é o seguinte: vamos pensar assim. Eu estou querendo olhar aonde que o sistema estabiliza. O que eu estou buscando nessa teoria? Aonde é que o sistema estabiliza? O sistema não pode estabilizar férmions, porque férmions, qualquer objeto que tiver spin, se ele estabilizar no vácuo, ele vai dar spin para o vácuo. Se eu tiver um campo fermiônico simples, que na configuração de mínima energia ele é diferente de zero, esse campo tem spin meio. Então isso significa que o meu vácuo vai ter spin. Se o meu vácuo tem spin, ele não tem simetria rotacional. O vácuo, o que a gente imagina do vácuo que a gente chama de vácuo perturbativo de uma teoria quântica de campo? É um estado que tem invariância translacional, portanto ele não tem energia, e que tem invariância rotacional, portanto ele não tem spin. Então a gente imagina que o estado fundamental seja um estado sem spin e sem energia. Se ele tiver spin, ele quebra a simetria de Lorentz. Essas teorias mais modernas que falam de violação da simetria de Lorentz, elas provêm justamente porque elas são derivadas de uma teoria mais fundamental que tem uma dinâmica tal que alguns campos com spin, eles não ficam zero na configuração de mínima energia. Então, esses campos, eles trazem
a existência de um vácuo no spin. O estado de mínima energia necessariamente vai ter spin, por causa de uma dinâmica mais fundamental que pode se ter. E isso quebra a simetria de Lorentz. Então, aqui, nós não estamos adotando essa hipótese, estamos querendo fazer uma teoria realmente relativística. Então, todos os campos, neutrino, elétron leve, elétron right, bósons, BMI1, BMI2, BMI3 e YI, todos os campos que não sejam o escalar, todos eles têm spin. Meio, 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 1. Então, todo mundo aqui tem spin. Então, se o estado fundamental tiver um desses campos com valor não nulo, isso vai estar conferindo uma propriedade de spin para o vácuo. E aí o vácuo deixa de ser invariante. E aí eu tenho uma direção preferencial, que é o spin desse estado. Se esse estado ele forma o vácuo com esse spin, então eu tenho uma direção preferencial, eu quebrei a simetria de Lorentz. Então, a única chance de um campo ter uma configuração não trivial no vácuo e não quebrar a simetria de Lorentz é que ele seja escalar. Porque se ele é escalar, ele não tem spin. Então, ele não vai criar nenhuma direção preferencial. Aí você pode falar, mas ele vai dar energia para o vácuo. Se o vácuo tem energia, o vácuo tem momento. Se ele tem momento, ele não é invariante translacional. Mas aí a gente pensa, ele é constante. Então, esse valor φ0 é um valor constante. Se ele é constante, qualquer derivada dele é zero. Então, ele não tem nem flutuação temporal e nem oscilação espacial. Então, ele é um campo que não dá energia para o vácuo. Então, realmente, a única chance, dentro da visão das teorias relativísticas, de nós termos um estado fundamental que não viole nem a simetria translacional e nem a simetria rotacional, é se esse campo for um escalar. Qualquer outro campo, ele dá alguma coisa que faz com que o vácuo tenha uma direção preferencial. Então, essa foi a saída, isso foi o que se encontrou, não estou acabando, tá? O que se encontrou é que somente campos escalares podem configurar o vácuo. Então, esse setor de escalares, e quem foi fundamental para poder gerar um valor não trivial no vácuo, foi o fato desse B2 aqui poder ser negativo, porque esse aqui tem que ser sempre positivo por causa da estabilidade. Então, esse cara aqui pode ser negativo sem quebrar a estabilidade. Então, o potencial tem um mínimo. Por mais baixo que isso possa ser, o potencial tem sempre um mínimo. Agora, se esse cara fosse negativo, esse potencial poderia ter essa forma. E aí, ele pode ser tão negativo quanto eu queira. Então, se o meu estado fundamental, se eu boto meu objeto aqui, a tendência dele é rolar. Então, o meu campo, ele desce, a tendência dele é se configurar lá no menos infinito. Então, eu não consigo ter um ground state estado se esse cara aqui for negativo de potencial. Entendeu? Como é que eu vou fazer mecânica quântica, teoria de campo, um troço desse, né? Aqui, mecânica quântica, a partícula, tunela, se ela tunela, vai procurar um estado de mínimo. O φ é o campo, beleza. Fizeram aqui? Fizeram é o valor do campo, que dá a mínima energia do estado. É como o campo encontra a configuração de mínima energia. Então, a configuração de mínima energia do campo φ é ele ser constante com aquele valor, tá? Imóvel. Então, isso é o conceito de quebra espontânea da simetria. Vamos dizer assim, você joga o seu sistema e deixa espontaneamente ele estabilizar. Quando ele estabilizar, você vai olhar que ele se estabilizou numa situação em que todos os campos são zero, exceto o campo escalar. E aí, se esse campo estabilizou e é não zero o campo escalar, ele necessariamente vai estar quebrando a simetria, porque a simetria é S2 e a simetria 1, ele também tem carga 1. A carga dele 1 é 1. Então, se eu fizer uma transformação de fase em cima disso, ele muda. Então, eu quebrei esse setor aqui, eu quebrei essa combinação de simetrias. Mas aí a gente vai ver se eu quebrei. Olha só, esse campo aqui, qual é a carga dele? Quando a gente fez a atribuição, φ1 e φ2 tem carga y igual a mais 1. Então, se eu fizer uma transformação com 1 com essa carga, ele vai receber essa coisa aqui, I, QY, parâmetro alfa, atuando em φ. Então, quando eu fizer essa transformação em cima do φ0, o φ0 é diferente do φ0 para essa carga. Então, a simetria 1, a simetria S, o 2, o 1, ela é quebrada, porque o φ0 ele tem os dois números quânticos. Ele não é neutro. Quer dizer, um campo
ele só não quebra a simetria se ele for neutro sobre aquela simetria. Vocês imaginam, se o campo tem carga e ele define a configuração de vácuo do sistema, significa então que a minha configuração de mínima energia, ela tem a carga do campo. Então eu teria um ground state de carga. Todo mundo sabe que a carga elétrica, a carga do vácuo deve ser zero, médica. Como é que se resolve? Se a carga dos dois é mais. Mas não é a carga eletromagnética. Não é. A carga eletromagnética é zero. Se você for observar. Porque esse campo aqui, aí é que está a discussão. Por que eu vou querer escolher essa configuração e não essa? Porque eu preciso que esse campo aqui não quebre o vácuo, não tenha carga eletromagnética. Se eu tivesse um vácuo com um campo que caracteriza esse vácuo com carga elétrica, significa que o meu vácuo é carregado. E aí, se o vácuo tem carga, ele não tem simetria única, ele tem interação eletromagnética. O vácuo não é neutro. Então, a única chance que a gente tem para essa formulação que a gente está colocando aqui é que esse campo do Higgs, né, quer dizer, o Higgs no vácuo, a configuração do vácuo, ela tem essa estrutura aqui, zero, e aqui um valor que a gente chama de φ, vácuo. Claro, na verdade, vamos colocar isso aqui. Isso aqui pode ser assim, um V mais um I retido. É um número complexo. Desculpa, em cima se transforma de acordo com E1, embaixo com S. Então por isso que é zero em cima. Não, aqui não, é zero em cima e não pode ser, não, só pode ser zero em cima por causa da carga eletromagnética. Porque quando nós fizemos a atribuição de carga eletromagnética, esse estado aqui ele é sempre de carga positiva. Esse é o meu. Então, se aparecer um valor não nulo aqui, eu tenho carga elétrica positiva. Eu estou quebrando a simetria eletromagnética. O meu vácuo ele tem que ser neutro. Por quê? Porque a simetria eletromagnética diz que um objeto só não tem transformação de fase para o eletromagnetismo se ele for neutro. A fase dele é zero, a carga é nula. Então tá legal. Então tem essa opção aqui. E aí, é claro, eu posso pegar isso e isso nada me impede de fazer isso aqui. Eu posso decretar. Então, sem perda de generalidade, nós podemos formar retil igual a zero. Então, essa é a configuração naturalmente adotada no campo de Higgs. Isso aqui minimiza a energia. Esse V aqui é o raiz quadrada de menos 2 μ ao quadrado todo lado. Então, com isso aí, eu vou parar por aqui, porque já ficou muito em cima da hora. Então, esse V aí, ele está representando o estado que o sistema se configura para equilibrar. Então, quando o sistema encontra a configuração de mínima energia, o campo de Higgs não é nulo, tem aquele valor, todos os outros campos são zero e o sistema estabiliza. Agora, o sistema pode começar a oscilar. E gerar os outros campos. E aí vai começar a gerar, exatamente, a física vai começar a gerar. As flutuações quânticas que vão gerar agora as partículas no espectro. Né? E a física vai começar a rolar a partir do ar. Você estabiliza e aí dá um empurrãozinho e deixa o barco rolar. Né? E os estados do Higgs que não são no claro? Bom, vai ser. Você vai ver, é por isso que o Higgs vai pegar no acelerador. Mas isso vem do V? Não, isso é bem do V. Vai vir do V os estados do Higgs. Também. Entendi. Então o Higgs que vai buscar no acelerador é justamente a flutuação que vem de dentro do Higgs. É a flutuação em torno de V. Quer dizer, então, dentro da filosofia do modelo padrão, nós estamos fazendo QED aqui. Nós estamos fazendo QED sentadinhos aqui, por exemplo. Então, todos os nossos processos, se eu mostro o meu laboratóriozinho aqui, o LHC está aqui, está todo mundo aqui. E nós estamos estudando, então, tudo aquilo que é a flutuação de pequenas oscilações em torno desse poço de potencial. Então, o Higgs, ele fixa o fundo do poço. E aí a física começa a rolar no momento que eu dou um chute no sistema e deixo ele começar a vibrar. Aí ele vai começar a oscilar. E aí esses campos vão começar a interagir. A gente vai ver como é que as partículas aparecem. A gente vai ver, não, vou botar o resultado para vocês. Então, essa que é a ideia. Então, com isso, a gente já acertou a situação do que é o estado fundamental da teoria. Vou dar só a última linha, que aí na aula que vem já dá para começar exatamente com a ação do SO2. A última coisa que está faltando é que nós botamos leptons interagindo com os campos de Deus. Botamos Higgs interagindo com os corpos de Deus. Agora a pergunta é, e o Higgs? Será que ele pode transmitir
essa escala de massa, os férmions? Essa é a pergunta. Então agora nós temos que introduzir, será que então que o Higgs ele só acopla com os campos de gauge ou ele pode se acoplar com os férmions também? Aí entra o trabalho de Cauchy. Aí a gente vai lá atrás, o pessoal vai lá atrás, em 1935, e vê que o Cauchy já tinha estudado os chamados acoplamentos de Cauchy, em que você tem um férmio, outro férmio e um escalar. Então, as interações, os férmios, eles podem ter interação de tal maneira que dois férmios interagem sempre com um escalar. Se a gente tiver uma interação de dois férmios com dois escalares, essa interação ela viola a renormalizabilidade. Então, isso pode acontecer só no mundo tridimensional. Lá no grafeno, lá no grafeno, essa interação aparece. Em 3 dimensões, ela não quebra a renormalizabilidade. Em 4 dimensões, a renormalizabilidade impõe que